Olá, boa tarde. Meu nome é Natália Lopes Freire, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí, e juntamente da professora Flávia Preto de Godoy Oliveira, propusemos o projeto de pesquisa com o tema Uma História da Educação em Perspectiva Diacrônica, Instrução Pública e Ensino Domiciliar no século XIX e XXI. Nossa pesquisa surgiu com a volta dos debates sobre ensino domiciliar, conhecido também por alguns como homeschooling. Com isso, estudamos o fim do século XIX no Brasil, porque foi um período em que a ideia da educação pública obrigatória ganhou mais força, sendo assim o começo da instrução pública. Com esses debates atuais, vimos então em conflito a Constituição Federal de 1988, que colocava como dever do Estado a garantia de educação básica como obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Desse jeito, nosso projeto procurou analisar os discursos sobre a instrução pública e ensino domiciliar no século XIX, para depois a gente conseguir comparar com o que é dito no século XXI, em defesa do homeschooling. Para isso, nós estudamos as imprensas brasileiras e analisando as duas épocas, além de artigos e livros que falavam da mesma temática, para que assim a gente fizesse comparação entre o século XXI e o século XIX. Nesses estudos que nós fizemos, nós percebemos que o incentivo para a ida às escolas públicas estavam ligadas a como isso ajudaria o país a crescer, a se desenvolver. Mas, por outro lado, também vimos que algumas famílias tinham muito medo de como os filhos e as filhas seriam afetados moralmente, porque nem todos conheciam muito a fundo a escola pública. Ou seja, isso mostrava como interesse próprio parecia muito mais importante do que ajudar o desenvolvimento do próprio país. Além disso, nós também percebemos que algumas famílias não tinham condição financeira para enviar as crianças às escolas, porque às vezes eram muito longe, ou então não tinham uniforme, que era muito caro, E antigamente também alguns mostravam estar muito mais preocupados com a continuação do ensino domiciliar naquela época. A socialização e possíveis abusos às crianças, poderiam ser muito prejudiciais. Sendo esses também um dos argumentos que são usados hoje em dia para que não seja aprovado o ensino domiciliar, no Brasil. A gente também notou que nos dois períodos, haviam muitas comparações com os países de fora, Estados Unidos, Inglaterra, França, e o jeito com que eles conduziam o meio educacional deles. Além disso, a gente também percebe muito forte o discurso pela liberdade de escolha das próprias famílias, pedindo para uma regulamentação que não punisse nenhum dos responsáveis por essas crianças. E com todo esse estudo, até agora, porque a nossa pesquisa ainda está em andamento, nós percebemos que muitos participavam, que muitos dos que participavam das discussões no século XIX, em conferências oficiais, eram professores, docentes, ministros e que estavam sempre ligados ao meio educacional. E hoje em dia nós percebemos, pelo que pesquisamos, que são muito raros os professores que fazem parte desses debates sobre ensino domiciliar nos meios legais. Nós notamos também que algumas justificativas se repetem, principalmente sobre a liberdade para escolher a modalidade de ensino. E refletindo sobre um contexto que nós estamos vivendo agora, que é o da pandemia, justificam que aqueles que são os defensores do ensino domiciliar, que aqueles que já estavam sobre o ensino domiciliar já não sofreram com nada com a chegada da pandemia. E muito do discurso da defesa do homeschooling se mostra como muito mais uma escolha ideológica do que prezando por um bem comum, que é a garantia de direitos igualitários, fazendo com que seja preciso reafirmar, então, o nosso compromisso com o ensino público, assim como acontecia nos debates do século XIX. E com isso, eu agradeço a oportunidade da apresentação do trabalho.